Em julho de 1687, Isaac Newton publicou o seu livro Principia, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. E nesse livro, pela primeira vez, a gente viu a fórmula da gravitação universal, que explicou de uma maneira totalmente aplicável como funcionava o princípio de atração entre dois corpos, desde os planetas que orbitam o sistema solar até uma maçã caindo em direção ao chão. E foi essa fórmula que permitiu com que a gente realizasse a Revolução Industrial com um progresso enorme, tanto científico quanto econômico da humanidade. Já em 1905, Albert Einstein publicou em um dos seus papers científicos a fórmula da passagem de energia para o estado de matéria, que diz que a energia é igual à massa de uma determinada partícula multiplicada pela velocidade da luz elevada ao quadrado, e foi essa fórmula que permitiu que a gente construísse desde reatores nucleares até a bomba atômica em 1945. Então essas descobertas matemáticas e científicas, que às vezes podem parecer tão simples quando são expressadas no formato de uma fórmula em cima de um papel, podem fazer com que a humanidade dê saltos incríveis em questão de evolução econômica, científica e social. E em 2019, o Vitalik Buterin, criador da Ethereum, em conjunto com um dos cientistas pesquisadores da Microsoft e um cientista pesquisador da Universidade de Harvard, publicaram um paper com a fórmula do Quadratic Funding. E essa fórmula tenta descrever para a gente uma maneira de conseguir gerenciar o uso de bens públicos de uma maneira totalmente descentralizada e sem a necessidade de um Estado para poder direcionar esse financiamento. Seria essa fórmula destruidora de governos? E é sobre essa fórmula e essa talvez próxima revolução social que pode acontecer que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para começar esse vídeo, a gente tem que ir lá para a Europa, em um dos países mais desconhecidos e com uma menor extensão nesse continente, que é Liechtenstein. Liechtenstein é um principado que fica entre a Áustria e a Suíça. Ele passou por uma história muito longa que vai desde o Império Romano, passando pela Idade Média e pelas duas guerras mundiais, e inclusive ele tem uma característica muito interessante, que talvez torne ele o Estado com o sistema de governança mais descentralizado que existe hoje. Liechtenstein é o único governo que permite a secessão a nível municipal. E como ele está entre a Áustria e a Suíça, isso significa que cada um dos municípios de Liechtenstein pode votar para tentar se separar de Liechtenstein e se juntar a um desses outros dois países ou ser um país independente. E isso cria uma lógica que junta tanto o estado de bem-estar social quanto a economia de livre mercado para o oferecimento desses serviços. Porque na prática, você vai ter Liechtenstein concorrendo com a Áustria e a Suíça como se fosse um livre mercado, ao mesmo tempo que ele oferece também soluções estatais, como é o caso da justiça e do serviço de segurança. Mas uma coisa que realmente chama a atenção em Liechtenstein e que vai ser muito mais importante para o desenvolvimento desse vídeo é entender uma das teorias do Hans Adam II, que foi o principal construtor da Constituição que existe hoje em Liechtenstein e que permitiu esse nível de descentralização. Hans Adam II é o príncipe reinante em Liechtenstein, formado em economia e administração e que tem muita influência dos economistas austríacos, como é o caso de Hayek, que no futuro serviu de influência para a criação do Bitcoin. E em um dos livros que Hans Adam II escreveu, que chama O Estado no Terceiro Milênio, ele descreve uma teoria que vai ser essencial para a gente entender por que blockchain e quadratic funding podem ser importantes para a descentralização dos governos. De acordo com Hans Adam II, a tecnologia é uma das coisas que mais contribui para o nível de centralização e de expansão territorial ou nível de descentralização e fragmentação territorial que acontecem nos estados. Isso acontece desde os pequenos estados agrários, no surgimento das primeiras formações humanas, que eram descentralizados, até o desenvolvimento de grandes estados agrários, como era o caso do Egito, e grandes impérios na China e na Índia, que se desenvolveram ao redor de rios. E a principal característica para ele, que vai ditar se o poder vai ser centralizado ou descentralizado na expansão desses estados, é se a tecnologia favorece a defesa ou o ataque em situações militares. Então ali na Europa, durante o período anterior ao Império Romano, a gente tinha pequenas formações bárbaras com tecnologias que majoritariamente favoreciam a defesa.
Só que conforme o Império Romano foi se expandindo com a construção de estradas e de várias outras tecnologias, essas tecnologias começaram a favorecer o ataque e aí a gente proporcionou essa expansão territorial do Império. A gente também teve várias outras tecnologias que no período anterior e posterior à Idade Média também favoreceram essa expansão territorial, como foi o caso da cavalaria, que favoreceu a expansão territorial de vários impérios, tanto na Europa quanto na Ásia, e também pela própria constituição dos impérios coloniais. Por meio das colônias, o imperialismo começou a dominar porque essa tecnologia de financiamento econômico pela exploração dessas colônias favorecia muito quem tinha uma expansão maior territorial, ou seja, quem estava do lado do ataque. Quando a gente teve a Primeira Guerra Mundial, por um curto período de tempo, a gente teve o surgimento de umas tecnologias, que foi o caso das metralhadoras, que favoreceram a defesa, e por isso a gente teve o surgimento das guerras de trincheiras, quando nenhum dos lados do ataque na Primeira Guerra Mundial conseguia avançar com consistência. Mas quando chegou a Segunda Guerra Mundial, com o uso dos tanques e dos aviões, os estados conseguiram se expandir novamente, e a partir daquele momento a gente teve novamente uma virada que favorece o ataque e a expansão territorial, tanto com a União Soviética e depois com os Estados Unidos e com a China, e a gente ainda teve o desenvolvimento de bombas atômicas, de tecnologias de alta escala, como é o caso do GPS, e até mesmo depois de 1971, a tecnologia Fiat, digamos assim, que é um sistema monetário que também favoreceu muito mais a expansão e a centralização de poder, com os Estados Unidos emitindo seus dólares sem terem lastro algum. O problema com essa tendência tecnológica e econômica que a gente viu de centralização do poder, e que continua até hoje, é que nas mãos de algumas pessoas a gente pode ter erros catastróficos ou até mesmo consequências catastróficas causadas por livre e espontânea vontade. E para tentar buscar uma maior descentralização, surge a tecnologia de blockchain, de cripto, e é aí que vai se encaixar o Quadratic Funding, e é por isso que uma nova tecnologia pode acabar favorecendo a descentralização e o poder dos indivíduos de uma maneira despermissionada e virar os rumos da história como a gente está vendo acontecendo atualmente. É muito importante deixar claro que essa fórmula aqui do Quadratic Funding precisa ser utilizada em conjunto com outras tecnologias para ela talvez representar um ponto de virada e realmente ajudar a descentralizar o poder que existe atualmente. A tecnologia do Quadratic Funding ela é nada mais, nada menos do que um passo a mais que a gente viu no desenvolvimento das tecnologias dos criptoativos, começando pelo Bitcoin, que surgiu principalmente como uma ideia inicial de descentralizar o sistema monetário, criar um dinheiro que não depende de governos e que seja muito mais confiável do que o dinheiro que existe atualmente. Depois a gente teve um marco que foi o desenvolvimento da Ethereum. A Ethereum é uma plataforma de contratos inteligentes que usa a blockchain, a mesma tecnologia do Bitcoin, para tentar descentralizar o sistema de contratos. Esses contratos inteligentes são como tijolinhos que podem ser usados para construir aplicações muito maiores. Então, na prática, na Ethereum hoje, a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de finanças descentralizadas, que são versões descentralizadas de bancos ou então de corretoras que existem no mercado tradicional, mas ela abre também caminho para vários outros usos de aplicações descentralizadas. E o Quadratic Funding, ele é uma formação utilizando esses contratos inteligentes, e ele pode ser considerado um passo muito importante na descentralização da governança, para poder ajudar os indivíduos a gerenciar o dinheiro que vai financiar bens públicos sem depender tanto assim de uma autoridade central como a gente depende hoje dos estados nacionais. Mas então como que funciona essa forma do Quadratic Funding? Ela quer encontrar a solução para um problema. Como a gente faz tendo como pressuposto que a gente já vai ter uma quantidade de dinheiro que vai ser alocada para a construção ou para o financiamento de um bem público, que pode ser desde um parque até mesmo um software que vai ser utilizado pelo público de uma maneira totalmente despermissionada, sendo que a gente não quer favorecer nenhuma das duas dinâmicas que normalmente existem atualmente. A primeira dessas dinâmicas seria se a gente financiasse de acordo com um voto de cada pessoa. E a segunda dessas dinâmicas seria se a gente financiasse de acordo com a pessoa que está disposta a pagar mais para direcionar o uso desse fundo financeiro. Então vamos tentar colocar isso em um exemplo. O primeiro desses sistemas é aquilo que a gente chamaria de democracia. Então vamos supor que a gente tem um fundo de $20 mil e esse fundo precisa ser distribuído para alguns projetos. A gente poderia adotar a democracia e aí, quanto mais votos um projeto recebe, maior é a alocação dele. Isso tem uma vantagem que é, teoricamente, representar a vontade da maioria das pessoas de acordo com o que elas estão achando. Mas também traz uma desvantagem.
uma pessoa que estivesse disposta a pagar mais para poder direcionar esse fundo que já existia vai acabar sendo menos representada do que o montante de dinheiro que ela está disposta a pagar. E aí, como consequência, ela poderia só dar o voto dela e ela não estaria disposta a aumentar o financiamento desses bens públicos. Agora a gente pode ir para o segundo sistema, que seria uma oligarquia em que os que têm mais dinheiro mandam mais, ou seja, uma plutocracia. Esse sistema traria uma vantagem. Se um participante sabe que quanto mais dinheiro ele coloca para poder contribuir para uma determinada causa, mais ele vai ter representatividade para poder guiar a direção dos fundos públicos daquela comunidade, existe uma chance maior de que ele direcione mais dinheiro para poder ter esse poder e fazer valer a vontade dele, mas que no final das contas essa vontade vai representar a construção de um bem que vai ser utilizado por toda a comunidade. Mas existe uma desvantagem clara nesse sistema de plutocracia, que é a falta de representatividade democrática daqueles participantes que podem representar uma maioria muito maior do que aquela única pessoa que tem muito mais dinheiro e quer direcionar o uso desses fundos. Então, o Quadratic Funding é uma fórmula que vai tentar garantir para a gente um sistema justo que vai levar em consideração tanto o número de pessoas que está contribuindo para o financiamento daqueles bens públicos, quanto também o montante da contribuição, ou seja, o dinheiro que cada pessoa está pagando para poder ter representação durante aquela decisão. E é aqui que o Quadratic Funding entra na prática. A gente vai agora começar com um pouco de matemática, mas confie em mim que não é tão complicado quanto parece. Vamos supor que a gente tem que escolher entre 3 projetos para poder distribuir os $20.000 que foram arrecadados para o fundo de uma comunidade. Esses projetos são a construção de uma escola, a restauração de um parque e a construção de uma ponte que vai melhorar a travessia em um trecho dessa comunidade para algumas pessoas. E aí você tem uma distribuição de pessoas que estão dispostas a contribuir para poder direcionar esses fundos, mas ao mesmo tempo essas pessoas não contribuem de maneira igualitária. E aí aqui as pessoas precisam votar utilizando o seu próprio capital. Então vamos supor que no primeiro caso, o caso da escola, a gente tem 600 pessoas contribuindo. E cada uma dessas 600 pessoas vai contribuir com $5, totalizando $3.000. O primeiro passo aqui é pegar a raiz quadrada de 5, que é o valor da contribuição de cada uma dessas pessoas, e somar ela no número de vezes que as pessoas contribuíram, ou seja, somar esse valor da raiz de 5 600 vezes. E o resultado dessa soma a gente vai elevar ao quadrado para poder ter um quociente que vai medir o poder de voto. Aqui nesse caso, o resultado seria 1.800.000 unidades de poder de voto. Já no caso da restauração do parque, a gente vai ter menos pessoas contribuindo, mas essas pessoas estão contribuindo com um valor maior em dólares. São 200 pessoas e cada uma delas quer contribuir com $25. Lembrando que todo esse dinheiro ele é colocado além daqueles $20.000 iniciais. Aqui nesse caso a gente teria $5.000 sendo colocados a mais para a restauração desse parque. E aqui a gente vai fazer a mesma conta pegando a raiz quadrada de 25 e somando ela 100 vezes ao todo, e depois multiplicando esse valor ao quadrado para poder chegar em um quociente que vai representar o poder de voto desse pessoal que estava apoiando a restauração do parque. Aqui nesse caso a gente vai ter 1 milhão unidades de poder de voto. E no caso da ponte, ela vai melhorar a mobilidade daquela comunidade para um número menor de pessoas, mas essas pessoas são muito mais ricas. Aqui a gente tem 7 pessoas contribuindo com $1.000 cada uma, totalizando ali $7.000. E se a gente faz essa mesma conta que a gente fez antes, levando em consideração o número de pessoas contribuindo, o montante que elas usaram para contribuir, a gente vai ter como resultado 48.841 unidades de poder de voto. Agora tudo que a gente tem que fazer é somar as unidades totais de poder de voto que foram geradas e calcular para entender quanto cada um dos projetos representa na proporção total dessas unidades de poder de voto. A escola, por exemplo, que teve 1.800.000 unidades de poder de voto, desses $20.000, receberia mais ou menos $12.000 de contribuição do fundo da comunidade. Já a restauração do parque, que teve 1 milhão de unidades de poder de voto, que representa 35% do total de unidades de poder de voto que foram geradas, teria mais ou menos $7.000 a mais para o financiamento desse projeto direcionados a partir do fundo comunitário. E por fim, a ponte, que teve um número de contribuidores muito menor,
mesmo eles tendo contribuindo mais, teriam com as suas unidades de poder de voto $343 direcionados a partir desse fundo comunitário. Então, no final das contas, a gente chegou em uma conclusão para poder direcionar aqueles $20 mil para cada um dos projetos. A escola, além daqueles $3 mil que foram doados, também teria acesso a mais de $12 mil a partir do tesouro da comunidade. Isso totalizaria $15.623 para contribuição com essa escola. O parque teria os $7.024 do fundo da comunidade, mais aqueles $5 mil que foram doados, totalizando $12.024. E a ponte, que teve os 7 mil de doações pelos seus financiadores, com os $343 que teria acesso ao fundo da comunidade, totalizaria ali $7.343 de financiamento total. A consequência disso é que a gente tem um sistema que todos os projetos recebem uma ajuda do fundo comunitário, e quanto mais dólares uma pessoa oferece, mais poder ela tem, mas esse poder é limitado. A cada dólar que ela coloca, a contribuição marginal desse dólar acaba sendo superada caso você consiga trazer mais uma pessoa para poder apoiar a sua causa de uma maneira sincera. Então, no final das contas, apesar de a quantidade doada ter um significado e a quantidade de pessoas contribuindo também ter um significado, a gente acaba conseguindo atingir um equilíbrio econômico entre essas duas finalidades. Mas será que toda essa tecnologia do Quadratic Funding faz sentido? Ou será que ela é só uma formulação abstrata que vai acabar não gerando nenhuma consequência no mundo real? Pode parecer meio simples, mas na prática, no processo de decisão para poder financiar coisas que vão ajudar toda uma comunidade, essa fórmula já conseguiu gerar vários resultados. E o principal deles foi desenvolvido na comunidade da Ethereum. A comunidade da Ethereum conseguiu criar um fundo para o desenvolvimento de projetos que ultrapassou os $72 milhões. E eles tinham um problema: como conseguir direcionar esse fundo para os melhores projetos e que eram do maior interesse da comunidade envolvida ali. E foi pensando nisso que eles criaram o programa do Gitcoin Grants. E por meio desse programa, eles já conseguiram ajudar a financiar mais de 3 mil projetos e eles têm milhares de desenvolvedores ativos todos os meses. E com esse programa do Gitcoin Grants já foram desenvolvidos desde carteiras cripto até sites de notícias, podcasts, outros produtos de mídia e, de maneira geral, vários softwares abertos para poderem contribuir no desenvolvimento do mercado cripto e de outros mercados já foram desenvolvidos. No final das contas, essa fórmula do Quadratic Funding acabou caindo como uma luva para poder ajudar a governança a funcionar sem depender de um ente central que vai tomar as decisões de uma maneira totalmente arbitrária e, ao mesmo tempo, agradar tanto as pessoas que estão contribuindo mais para os seus projetos, quanto aquelas pessoas que têm uma comunidade muito grande, mas que não necessariamente vai ter todo esse poder de fogo econômico para poder contribuir. E tudo isso, no final das contas, foi possível graças às tecnologias do mercado cripto e com o uso de blockchain que foi se desenvolvendo desde o início lá com a criação do Bitcoin. E a criação dos Quadratic Fundings é só mais uma dessas tecnologias. Eles estão junto com as DeFi que eu citei aqui no meio desse vídeo, com os NFTs, que são essas figuras que já foram leiloadas por milhões de dólares, mas que na prática também conseguem abrir uso para várias utilidades, utilizando o uso de identidades na Web3 e até mesmo tecnologias que podem resolver alguns problemas que podem surgir com o uso dos Quadratic Fundings, como é o caso de muitas pessoas criando contas falsas para conseguirem uma contribuição maior, devem ser desenvolvidas dentro do mercado cripto, como é o caso dos ZK Rollups, que devem ser uma tecnologia de privacidade e criptografia que vai ser utilizada para poder gerar transações muito mais rápidas do que a gente sonha atualmente e com muito mais privacidade, diferente do que acontece hoje com os dados que são explorados pelas grandes empresas como o Google, a Amazon e o Facebook, que acabam monetizando em cima dos dados dos seus usuários, mesmo que isso não seja da vontade deles, mas elas acabam tendo um poderio econômico centralizado muito maior. E no final das contas, também existem vários investimentos que podem ajudar a gente a ganhar dinheiro com o florescimento de toda essa tecnologia, já que a gente pode estar vendo uma nova internet surgindo diante dos nossos olhos, com uma oportunidade que pode ser única na nossa geração. E é pelo conhecimento dos investimentos em criptoativos, que são todos esses ativos que surgem por meio dessa tecnologia, que vão desde o Bitcoin, Ethereum, até várias outras criptomoedas.
E se você quer ficar por dentro desse mercado de uma maneira totalmente gratuita, a gente envia todos os dias às 7 da manhã um e-mail com as principais notícias, alertas e oportunidades desse mercado, que é o Minuto Cripto, e eu vou deixar o link de inscrição do Minuto Cripto aqui na descrição para você também ficar por dentro dessa nova revolução tecnológica que está acontecendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê em mais conteúdos, inclusive nas lives que a gente faz todo dia, meio-dia durante a semana aqui, para o acompanhamento do que está acontecendo no mercado, e até mais.